Contribuição das tecnologias de informação e comunicação para a educação. Parte 2. A internet na sala de aula. Olá! No capítulo 4, a contribuição das tecnologias de informação e comunicação para a educação, a segunda sessão cobra a questão da internet em sala de aula. Um dos pontos discutidos é sobre as características da assim chamada geração digital. Será que esse fenômeno realmente existe? O mundo digital em que a gente vive transformou o modo de vida das pessoas e o fez facilitando o acesso à informação e viabilizando a expansão da chamada cultura digital. Em meio às transformações, existem atualmente aqueles indivíduos que ficaram conhecidos como cidadãos digitais, esses que já nasceram na era digital e que acompanharam sua criação e expansão. O termo nativos digitais é um neologismo criado aí pelos autores John Palfrey e Urs Gasser no seu best-seller Nascidos na Era Digital. Eles, que são pesquisadores da Universidade de Harvard, Estados Unidos, se referem àqueles nascidos após 1980 e que têm notória habilidade para usar as tecnologias digitais. Isso é pessoal que se prioriza relacionamento com as pessoas através de novas mídias, por meio de blogs, redes sociais, por exemplo, e nelas se surpreende com as novas possibilidades que encontram e são possibilitadas pelas novas tecnologias. Porém, aqueles que não se enquadram nesse grupo precisam, claro, conviver e interagir com esses nativos. E, além disso, precisam aprender a conviver em meio a tantas inovações tecnológicas. Por isso, são chamados de imigrantes digitais. Quando a gente pensa no impacto que as inovações oriundas da sociedade da informação, ou era digital, causam na educação, é possível perceber que os estudantes hoje têm acesso a uma infinidade de recursos tecnológicos, os quais influenciam o seu modo de estudar, o modo de aprender, de pesquisar e de perceber sua cultura e o seu mundo. O professor, nesse contexto, enfrenta o desafio ou o dilema de apropriar-se desses recursos e utilizá-los de forma significativa no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, há aqueles que ainda não estão inseridos nesse universo tecnológico. E saiba que essa nova realidade fomenta hoje pesquisas acerca da temática. É realmente um tema quente. Dessa forma, é claro que é totalmente pertinente uma reflexão crítica sobre a era digital e a sua influência na formação de professores. Compreenda a problemática que eu trato aqui. Os docentes vivem os dilemas e os desafios de um tempo em transição. Eles foram, em grande parte, formados na cultura oralista e presencial, acostumados a olhar o outro e interagir no mesmo meio físico, de forma síncrona, ao mesmo tempo. Aliás, os professores que atuam na escola e possuem mais de 20 anos são todos imigrantes aí no cyberespaço, no ciberespaço. Ou seja, nasceram em outro meio e aprenderam a construir o conhecimento de uma forma diferente do que essa geração denominada de nativos o faz. Muitos afirmam, e eu particularmente concordo, que os seres humanos são constituídos por técnicas que estendem e modificam seu raciocínio. E, ao mesmo tempo, esses mesmos seres humanos estão constantemente transformando essas técnicas. Dessa forma, a gente pode compreender que a forma de trabalho do professor imigrante difere muito da forma como seus alunos percebem o conhecimento e a sua produção. Muitos docentes, de fato, reclamam que seus alunos leem pouco, que são desmotivados para as atividades de sala de aula e possuem dificuldade de trabalhar em grupo. No entanto, observa-se o mesmo grupo de alunos interagindo com seus colegas no Facebook, WhatsApp, Snapchat e desfrutando dos recursos da internet da forma mais criativa e mais imersiva possível. Esse fenômeno acontece não apenas nos alunos com mais idade, ele ocorre sim em crianças com pouca idade. Um dos aspectos mais interessantes é que essa nova geração de nativos digitais possui uma identidade virtual, pois passam grande parte do tempo conectados através das redes sociais, blogs, jogos online, entre outras inovações tecnológicas. E nesses espaços se socializam, se expressam criativamente e compartilham ideias e novidades. Desse modo, muitos nativos digitais não distinguem o online do offline. E diante dessa realidade virtual, aparecem as preocupações, em especial dos pais e professores, referentes à segurança e à privacidade dos nativos no ciberespaço. Entre os pais e professores que buscam aprender a lidar com esses novos desafios impostos pela transformação na era digital, os especialistas localizam muitos colonizadores digitais e imigrantes digitais. Os colonizadores digitais seriam as pessoas mais velhas, as quais puderam acompanhar o início da era digital, mas cresceram em um mundo analógico e vêm contribuindo para a evolução tecnológica. Continuam aí conectados e sofisticados no uso das tecnologias, porém baseados ainda na forma tradicional e na forma analógica da interação. Por exemplo, a gente pode citar o Bill Gates, criador de um dos mais populares softwares utilizados, porém nascido antes da década de 80. Ou seja,
Ele não pode ser caracterizado como um nativo digital, conforme a definição que a gente considera. Por sua vez, os imigrantes digitais são definidos como menos familiarizados com o meio digital, os quais aprenderam ao longo da vida a utilizar as tecnologias, como e-mails e redes sociais. Os imigrantes nasceram em outro meio, não dominado pelas tecnologias digitais. Seu modo de aprender foi outro. Dessa forma, a convivência entre nativos e imigrantes pode ser muitas vezes conflitante. Em especial, a formação do professor imigrante diverge da forma como seus alunos nativos digitais, da forma como eles percebem o conhecimento e o meio em que vivem. Então, nessa relação entre nativos e imigrantes digitais, dá para verificar que geralmente os estudantes, nativos digitais que são ensinados por professores imigrantes, os quais advêm de uma cultura pré-internet e muitas vezes não valorizam ou trabalham as características dos nativos. A mentalidade, o mindset dos nativos se desenvolveu de uma forma diferente em relação às gerações pré-internet. Eles gostam de jogos, estão acostumados a absorver e descartar grande quantidade de informações, a fazer atividades em paralelo, precisam de motivação e recompensas frequentes, gostam de trabalhar em rede de uma forma não linear. Ou seja, trabalhar com os criativos nativos digitais, de modo a prender sua atenção na construção do conhecimento de maneira significativa, em meio a tantas inovações e informações que a era digital proporciona, é um desafio para aquele professor que não domina ainda completamente essas tecnologias. A Web 2.0, conhecida como uma nova versão da web, mais interativa, em que as pessoas são tão fontes e geradoras de informação como propriamente consumidoras, reformulou o mundo virtual. Afinal, as aplicações da Web 2.0 vêm se disseminando com muita rapidez e criando uma nova cultura. Os estudantes já estão usufruindo dessa tecnologia cotidianamente. Ou seja, a ampliação do acesso às informações, o que permite que os nativos cheguem à sala de aula conectados às tecnologias e às escolas, e professores encontram-se desafiados a conviver com essa nova realidade. A gente compreende que as exigências da educação frente à era digital tornam-se mais complexas e envolvem mudanças no paradigma individual de cada professor e também das instituições de ensino. Considerando que um momento exige uma quebra de paradigmas dentro do contexto educacional, a gente é levado com a reflexão que as concepções que os professores apresentam sobre a visão de mundo, de sociedade, de homem, e da própria prática pedagógica que desenvolvem em sala de aula, será determinante no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na era digital. Por isso, adaptar-se às novas e complexas demandas educacionais originárias das novas tecnologias exige do professor, sobretudo, inovação. Afinal, inovação é a capacidade de ver de outro modo, com outro olhar, o objeto já observado e descrito pelos demais. Isso exige criatividade e mudanças de paradigmas no processo de formação e do trabalho do professor. Na era digital, existe tanto a problemática de interagir com os nativos digitais, quanto, por outro lado, lidar com a exclusão digital. E só se fala, então, em inclusão digital quando a gente constata uma necessidade caracterizada pelo fato da maior parte da sociedade mundial ainda não ter acesso aos benefícios tecnológicos difundidos na sociedade da informação. Essa desigualdade inclui, claro, também a nova geração. Observe que nem todos os nascidos a partir da década de 80, supostamente então a geração digital, automaticamente têm acesso aí às novas tecnologias digitais. O principal choque ainda é o seguinte: o professor não domina a linguagem digital, ao contrário, sua prática é oral e presencial. Ele enfrenta o desafio de conviver e adicionar os novos recursos à sua prática. Aprender e aplicar novos conhecimentos por meio das tecnologias com seus alunos é fator desafiador para o docente, não tenha dúvida. Pelo que a gente vem acompanhando por aí, meus colegas professores de todos os perfis, as várias instituições de ensino em que a gente transita, a articulação entre professores e seus alunos nativos digitais ocorre de maneira, eu diria, ainda tímida, fato observado devido às limitações que os mesmos apresentam no uso dos recursos tecnológicos no contexto educacional. Mas, por outro lado, há entre esses alunos aqueles que não têm acesso às novas tecnologias. E nesse caso, o professor necessita oportunizar condições de acesso e inclusão na escola. Duas realidades prementes, principalmente no Brasil, quando nos referimos à geração digital. É isso. A você, bons estudos.